A gente já coloca a nossa analista de economia, Thaís Herédia, nesse comecinho do CNN Prime Time para trazer as apurações dela a essa possibilidade. Uma conversa entre os presidentes Lula e Trump. Essa conversa concretizada já na próxima semana entre o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. É a tão esperada negociação que a gente vem cobrando aqui ou desejando há semanas, Thaís. O que a gente pode esperar disso? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Olha, a primeira coisa é o seguinte, os canais de conversa com o Brasil estão mais abertos. Isso é fato, né? Hoje é 1º de agosto, a gente se preparou para chegar nessa sexta-feira com notícias dramáticas sobre as imposições de Donald Trump sobre a economia brasileira, né? Vamos combinar aqui. O tarifaço veio mesmo, mas veio bem menor, veio depois de muita conversa do vice-presidente Geraldo Alckmin com o Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio do governo Trump, e agora o ministro Fernando Haddad dizendo, eu vou ter uma reunião oficial com Scott Bessent, porque a única vez que eles estiveram juntos foi um encontro quase casual. Eles estavam, por acaso, no mesmo lugar, na Califórnia, no mesmo evento, e aí conseguiram achar 10 minutos de conversa entre um e outro, foi mais um ali para se conhecer e trocar ideias rapidamente, né? O que o ministro Haddad dá de indicação agora, e não sabemos ainda se vai ser uma reunião presencial ou se vai ser virtual, é de que eles vão ter uma conversa que está marcada para 2 secretários ou 2 ministros de Estado de cada país. É isso que a gente chama de conversa de alto nível. Então, Márcio, sim, você tem razão, a gente pediu isso já há bastante tempo, depois do tarifaço. A gente não, né? A gente coloca aqui a voz dos empresários e da sociedade dizendo, por favor, negociem, né? Essa continua sendo a grande demanda, a negociação. Então, quanto mais diálogo ou possibilidade de diálogo aberto, vai ficando mais constrangedor impor ou aumentar a dose de sanções contra o Brasil, né? A gente já trouxe aqui tantos exemplos de países que avançaram numa negociação e depois levaram uma retaliação forte de Trump. No final das contas, tudo está na cabeça de Donald Trump. É ele que vai decidir. Mas eu acho que a gente pode terminar essa semana com uma expectativa de que abriu-se uma porta de diálogo, né? E o governo brasileiro, desde o anúncio do tarifaço, desde o anúncio da sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, não deu nenhuma resposta contundente, com bravatas e tal. Conseguiu se conter, que essa é uma outra preocupação dos empresários, né? Não escalar ainda mais essa provocação. Agora, conversando agora há pouco, antes de entrar aqui no ar, né, perguntando, vem cá, quando o Lula diz isso, quando o Trump diz isso, ele me liga quando ele quiser. Isso é uma estratégia diplomática ou é Donald Trump sendo Donald Trump, né? A leitura, com quem eu conversei agora, que está nos Estados Unidos, é de que parece ser mais uma coisa de Donald Trump, mas é bem melhor do que as últimas declarações que ele deu, não só sobre o Brasil, mas sobre o presidente Lula. E eu te coloco até uma terceira opção, e acho que você vai falar isso ao longo do jornal, sobre como Trump, ou sobre a economia americana, já estaria sentindo alguns efeitos desse tarifaço, dessa guerra comercial que Trump implantou contra o mundo, e se não seria já uma conversa de, vamos ver se a situação com o Brasil pode ser um pouco melhor para a gente, porque a gente sabe o impacto que o tarifaço em alguns produtos brasileiros pode vir a ter. Exatamente, principalmente nos preços, café e laranja, né? Carne também é uma grande possibilidade. Olha, o Brasil está em 15º lugar nos países que mais negociam com os Estados Unidos. Então, por mais que a gente tenha uma presença forte em alguns setores, do ponto de vista global, o Brasil acaba ficando numa lista lá para baixo desses maiores parceiros americanos. Mas a gente entendeu que a pressão desses setores que dependem mais das importações do Brasil, essa pressão conseguiu chegar na Casa Branca, tanto assim que as exceções chegaram. Ainda está faltando carne e café, que são 2 itens importantes, e há uma expectativa grande de que essa isenção ainda venha. Então, Márcio, dizer para os americanos, ou dizer para Donald Trump que o que ele está fazendo contra o Brasil é pior para os Estados Unidos, muitos estrategistas dizem que essa talvez não seja a melhor estratégia, mas é uma realidade. Talvez deixar
para os americanos mostrarem isso para Trump, né? E o Brasil dizer, eu tenho aqui uma coisa boa para você. E os americanos dizerem para ele, se você tirar o que a gente compra do Brasil, fica ruim para nós, né? Cada um ir dividindo o papel nessa negociação. E, Márcio, só uma coisa antes de eu acabar, que é muito importante, que eu esqueci de fazer no primeiro comentário. O ministro Fernando Haddad, nessa entrevista, ele disse que quer conversar também com o Bessent sobre a aplicação da lei Magnitsky aqui no Brasil. Afinal, parte também do secretário de Tesouro essa lei. Exatamente. É uma ordem executiva que vai ser aplicada através das ordens do secretário do Tesouro Nacional. É uma sanção financeira. Você vai se lembrar, nós trouxemos aqui no Prime a primeira leitura, uma leitura preliminar do sistema financeiro, do setor financeiro aqui, dos grandes bancos, consultando advogados, consultores, especialistas, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, para entender a abrangência da aplicação das sanções econômicas e financeiras contra Alexandre de Moraes aqui no Brasil. A primeira leitura foi de que Alexandre de Moraes não poderia fazer nenhuma operação com moeda estrangeira, sites estrangeiros ou bancos estrangeiros, mas poderia manter sua conta corrente em reais, fazer PIX, receber salário, transferências e tudo mais. A Débora Bergamasco, nossa âncora aqui do 360, trouxe hoje a informação que o Eduardo Bolsonaro está pressionando de novo a Casa Branca e o Departamento de Estado para dizer, olha, vocês têm que aumentar o rigor da lei Magnitsky e impedir que Alexandre de Moraes tenha conta bancária, né? Isso pode até acontecer, mas o Fernando Haddad disse hoje que quer conversar com o Bessent exatamente qual é o escopo de atuação e de sanção que ele enxerga para o Brasil.